Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Não adianta encobrir o seu pecado. Você vai viver miseravelmente para sempre se você fizer isso. Não adianta. Confesse o seu pecado. Confesse a Deus. Se você precisa de ajuda para sair dele, confesse ao irmão que você confia. Mas seja cuidadoso. Não subestima a maldade de outros irmãos. Porque todos nós vivemos debaixo da maldade. Então vai atrás de um irmão que você conhece, que você confia, alguém que possa estar orando por você e ajudando você a se levantar dessa condição. Não fica encobrindo o pecado, não fica fingindo que está tudo bem, porque isso não leva a nada. Você vai ficar vivendo uma vida medíocre para sempre, se você continuar vivendo assim. Faz o que você tiver de fazer a nível humano para romper com esse pecado. Lava as mãos, purifica as mãos. Sabe, não vive duas caras. Seja autêntico. Sujeita a Deus. Busca a Deus na oração, na palavra. Quando o diabo lançar a seta dele sobre você, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, olha lá, olha aquela uma ali, olha aquilo ali, resiste. Fala, não, eu não quero. Se você não consegue resistir, peça a Deus, ele vai ajudar você. Ele vai ajudar você. Ele me ajudou. Ele colocou pessoas, muitas vezes ele me impediu de fazer as coisas que eu não queria fazer, mas que meu homem pecaminoso, a carne dentro de mim queria fazer. Mas eu pedi a ele, Deus, impeça-me de fazer. E ele impedia. Deus pode fazer isso por você. Então sujeita a Deus, resiste ao diabo, se desfaz do pecado, para de passar a mãozinha no pecado como se ele fosse bonitinho, porque ele não é. Ele é veneno, ele está destruindo a sua vida. Então largue ele para lá, tá bom? E eu gostaria de ler também Hebreus 10, 22 e 23 para os irmãos, que diz: aproximemo-nos com sinceridade de coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com pura água. Guardemo-nos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós somos infiéis, irmãos, nós somos infiéis. Nós escolhemos fazer as coisas erradas, muitas vezes. Mas a hora é de levantar, de se sujeitar a Deus, resistir o mal, clamar a Ele, que apesar da nossa infidelidade, não fica se achando todo, porque eu sou fiel. Você não é fiel a Deus, ninguém é fiel a Deus. Nós não somos fiel a nada. Nós somos bem-aventurados, abençoados, felizes, porque Jesus Cristo declarou perdão, porque a gente não sabe o que faz. É isso que ele disse: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel à promessa que ele fez. E a promessa que ele fez é de nos tornarmos como Cristo. Então para de perder tempo, levanta daí e fala com Deus e diz: eu quero ser novo, de novo. Eu quero ser como Jesus. É isso que você tem de fazer. Eu quero ser como Jesus. Então, confia não em você, mas confia na promessa de Deus, de te tornar como Ele. Confia nisso. Ele prometeu e Ele vai fazer. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em vós vai terminar até a volta de Cristo. Então, continua. Seja fiel na busca, porque fiel a Deus você não é.
Você não consegue. Mas luta, busca, que Deus vai fazer isso em você, tá bom? Agora não confia em você mesmo, confia no Senhor, tá joia? Eu gostaria de terminar então lendo um versículo que é uma arma para nós lutarmos contra essa maldade que existe em nós. E ela fica no livro de 1 João, capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Então, o que está dizendo é muito simples, irmãos. Se você diz que está na luz, diz que é cristão, e você não anda na luz, às claras, se você vive cheio de capa, cheio de pecado, você vive a sua vida em pecado, você está mentindo. É isso que está escrito aqui. Eu e você mentimos se nós falamos que nós estamos em Cristo e nós vivemos em pecado. É uma bela de uma mentira. Agora, ele também diz que se você diz que não está em pecado, você também está mentindo. Porque todos temos pecado. Nós estamos num processo, tá? Num processo de transformação, para que nós possamos cada vez mais ter Cristo crescer dentro de nós e nós diminuirmos. Nós somos essa maldade, Cristo é a capacidade de ser humano de verdade, como Jesus Cristo foi. Então, aqui ele está dizendo, olha, não peque, mas se você pecar, traga isso às claras, não fica vivendo de capa. Não é, você não tem que sufocar aquele pecado, não, você tem que confessar o pecado. Porque se você confessar, se você se humilhar diante dele, se você buscar ele, ele vai te perdoar, ele vai te purificar. E você vai poder caminhar a sua vida. Agora, se você viver em pecado, então você não tem comunhão nem com ele e nem com o corpo. Você pode ir na igreja o quanto você quiser, mas você está fora do corpo. Tá? Então, recapitulando, busca ser como Jesus. Busca andar, conte com o perdão de Deus, porque ele já foi declarado. Se você pecar, não encubra o seu pecado, confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado a Deus, porque ele vai te purificar. Uma vez que ele te purificar, levanta, esquece do pecado, porque Deus já esqueceu. Não fica alimentando culpa, porque isso é alimento para o mal, é alimento para o diabo. E caminha na graça, porque Deus é Deus de perdão, e é Deus de misericórdia. E é por isso a Bíblia diz que nós não somos consumidos. Então, busca ao Senhor. Busca ao Senhor em fé, crendo que ele vai te transformar, que ele vai me transformar à imagem de Cristo Jesus. Amém? A paz do Senhor a todo mundo.